Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Jeito com Elas, vamos bater um papo a respeito de direito das sucessões, um assunto que virou uma certa polêmica nas redes sociais, que foi uma questão envolvendo o direito sucessório de uma mulher que matou o marido. Eles eram casados pelo regime da comunhão universal de bens e o filho do casal ingressou com uma ação para buscar o reconhecimento da indignidade da mãe, a fim de que ela não recebesse os direitos sucessórios a que ela teria direito. Será que ele tem razão? Será que ele está certo? Será que o tribunal acertou? Vamos dar uma olhada? Muito bem, gente, o que nós temos aqui? Um casal casado no regime da comunhão universal de bens, num primeiro momento, tudo que o casal adquirir durante o casamento é dos dois, tudo que eles tinham antes do casamento é dos dois, enfim, todos os bens se comunicam. Então, quando eu falo, gente, na extinção do casamento pela morte de um dos dois, ou seja, ocorre o falecimento e é aberta a sucessão, eu preciso analisar a condição do cônjuge sobrevivente. Ele é meeiro, ele é herdeiro. No caso da comunhão universal de bens, quando eu tenho filhos ou descendentes, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes. Então, nesse caso, imaginando que o filho entrou com ação para que a mãe fosse declarada indigna e não recebesse a herança. Ora, se existia um descendente, que é esse filho que ingressou com ação, e se o casal era casado no regime da comunhão universal de bens, ela é apenas meeira. E ela é meeira, gente, não por força da sucessão. Ela é meeira por força do regime de bens instituído pelo casamento. Então, ela já é dona de 50% do patrimônio do casal. O que é a herança? A herança é 50% do patrimônio do casal e que o finado deixou. Ele morreu pelas mãos dela. Ok, ela matou o marido. Isso não faz com que ela perca o direito à sua meação. Veja que ela não tem direito à herança. Ela não tem herança a receber. O que ela recebe, que já é dela, é metade do patrimônio do casal, ou seja, 50% a título de meação. Ela é meeira e não herdeira. Eu vejo os alunos, os estudantes e mesmo as pessoas comuns, os leigos, confundindo muito a herança com a meação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou falar numa sucessão é verificar se nessa sucessão eu tenho um cônjuge sobrevivente e qual era o regime de bens com que esse cônjuge era casado com o falecido. No caso em tela, nesse caso específico que nós estamos tratando, era uma comunhão universal, portanto ela era apenas meeira e não herdeira. Se ela, por exemplo, fosse concorrer com os ascendentes, se ela não tivesse descendentes, que ela não é herdeira nesse caso, apenas meeira, mas vamos supor que não tivesse filhos, tivesse apenas os pais do marido morto. Nesse caso, como ela matou o marido, os ascendentes, que são os herdeiros que são chamados em seguida dos filhos, que não havendo filhos, são chamados ascendentes. Os ascendentes, sendo chamados, poderiam propor ação de indignidade para que ela ficasse fora da herança que ela teria direito. Porque neste caso, com os ascendentes, casado no regime da comunhão universal, ela tem direito, claro, à sua meação, que já é dela, metade do patrimônio, e um pedaço da outra metade, que é a herança. Da herança, ela poderia ser afastada. No entanto, como o casal tinha um filho, que foi o que ingressou com ação de indignidade, ela não tem herança a receber, mas apenas a meação. Então, o que o filho desejava, que era afastá-la da sucessão, não seria possível, porque ela não é herdeira na sucessão. O que ela tem é o seu patrimônio próprio, que é metade do patrimônio do casal, que não constitui a herança do finado. A herança do finado são os outros 50% do patrimônio e, portanto, ela não pode deixar de receber aquilo que já lhe pertence. Então esse direito não lhe é retirado e foi isso que o tribunal decidiu, dizendo que não era possível afastá-la da sucessão, porque ela nem mesmo estava na sucessão como herdeira, porque ela não concorre com os descendentes na comunhão universal, recebendo apenas e ficando apenas com a sua meação por força do regime da comunhão universal de bens. Portanto, nesse caso ela é apenas meeira e não herdeira. Não sendo herdeira, não há que se falar em indignidade. Certo, gente? Então, não vamos confundir as duas figuras. O meeiro e o herdeiro. Meação é uma coisa, herança é outra coisa. Por isso a decisão acertada do tribunal, não sendo possível afastar e impedir que a mãe recebesse os 50% do patrimônio, porque já lhe pertencia esse 50% por força do regime de bens. Então decidiu acertadamente o tribunal, infelizmente aí o filho não obtendo êxito na sua ação. Certo, pessoal? Então, sem confusão agora entre meação e herança,
A gente tem que tomar cuidado, então, na hora de analisar essas duas figuras. Se você gostou, deixa a sua curtida aqui, divulguem o nosso canal, nós estamos buscando os 2.000 inscritos, queremos chegar lá com a ajuda de vocês, divulgando o nosso canal, falando dos nossos vídeos para os seus amigos, para os seus colegas de faculdade, assistam os outros vídeos das outras colegas professoras, temos vídeos de penal, trabalho, processo civil, enfim, tem vários assuntos interessantes aí que a gente trata no dia a dia. Certo, pessoal? Então, combinado? A gente se encontra na próxima semana, tá? Um beijo, até lá!